Olá, gente querida do coração verde e amarelo, mais uma edição do seu jornal Foco do Brasil. Sempre o compromisso com a verdade. Sempre queremos saber de qual lugar abençoado, maravilhoso do Brasil ou do mundo você está nos assistindo. Nos diga aí, de norte a sul, leste a oeste ou de qual país, não é? Então, também deixe seu comentário, sua opinião, participe do chat ao vivo. E veja, o sininho de notificações está ativado? É muito importante. Acompanhe agora as notícias desta edição. O presidente Jair Bolsonaro assinou o decreto que cria a política de modernização da infraestrutura federal de transporte rodoviário, batizada de Inova BR. A norma prevê estratégias para elevar o nível de segurança e fluidez das rodovias federais, além do incremento no nível de tecnologia empregada e da elaboração de estudos para aprimoramento regulatório do setor. O ato da assinatura foi compartilhado pelo próprio presidente Jair Bolsonaro em suas redes sociais. Secretário Marcelo, prezado ministro Tarcísio, estou assinando aqui um decreto sobre modernização do transporte rodoviário. O que é isso, Tarcísio? Esse é o programa Inova BR, presidente. É um programa que vai trazer inovações para as nossas rodovias federais, atendendo até a necessidade dos nossos caminhoneiros. Então, esse projeto ele vai nos permitir, vai nos dar ferramentas para trazer inovações no sentido de melhorar a segurança viária, no sentido de trazer investimentos que vão proporcionar maior fluidez e que vão proporcionar conectividade, vão proporcionar tecnologia, que é uma coisa muito requerida pelos usuários das rodovias federais brasileiras. Então a gente vai ter um ferramental para fazer terceira faixa, áreas de escape, vir com Wi-Fi, que é uma demanda premente que todo mundo cobra de nós. Tenho certeza que a gente vai ter rodovias muito mais modernas a partir desse programa. Parabéns, obrigado e agradecemos aí a atenção de todos e confiança no trabalho do nosso governo. Está aí um belo momento. Aliás, o presidente Jair Bolsonaro tem um fiel aliado, um soldado verdadeiro do governo, trabalhando muito pelo Brasil, ministro Tarcísio de Freitas. Cada dia é maior o carinho do povo brasileiro. Por quê? Em meio a tantas controvérsias, polêmicas, não é? Oposição, situação, governo, enfim, esse momento difícil que o Brasil passa com a pandemia, todo o barulho que há, quietinho, o ministro Tarcísio segue, com o apoio, evidentemente, de toda a sua equipe, o DENIT, o Ministério da Infraestrutura, enfim, todos que estão ao seu redor, trabalhando silenciosamente e fazendo acontecer muita coisa que estava parada no Brasil inteiro. É impressionante. Na questão de rodovias, é fora do comum a quantidade de pontos que estão sendo trabalhados em todas as regiões do Brasil. E tem um deputado federal do Paraná que ganhou destaque nos últimos dias nas redes sociais, gente. Ele é um deputado muito polêmico. Polêmico até mesmo antes de ser parlamentar federal. Ele é de Londrina, no Paraná, pertence ao partido PROS, partido considerado de centro, e ele tem a boca aberta mesmo. Incomoda tanto que é um dos deputados federais com o maior número de representações no Conselho de Ética da Câmara. Pois bem, o polêmico deputado fez um projeto de lei para que durante a pandemia os salários de vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, governadores, vice-governadores, deputados estaduais, federais, senadores, assessores também, secretários, ministros, enfim, qualquer comissionado nomeado por políticos de todo o Brasil, falei vereadores, enfim, tenham os salários reduzidos pela metade. 50% a menos receberiam. Teve gente que pediu para incluir o pessoal da Justiça no projeto. Você acha que um projeto desse nível avança na Câmara? Não deu outra. A coisa foi parar na internet, com muitos comentários. Os que não gostam do estilo do deputado Boca Aberta foram logo criticando. Populismo barato, visando aparecer,
50% do salário de 513 deputados é uma gota no oceano de dinheiro que precisa para tantos beneficiados pelo auxílio emergencial. Esse é um pensamento parecido com o de muitos políticos que acham que roubar um pouquinho não vai fazer nem cócegas no PIB do Brasil. No caso aí seria reduzir o elevado ganho de políticos e outros, o que daria uma aliviada, com uma contribuição pequena demais, não é? Para isso acontecer, pouca coisa no cenário brasileiro, o que não seria de má ideia quando muitos passaram 2020, por exemplo, brasileiros, sobrevivendo com R$600 de auxílio. Se o brasileiro comum pode, por que os que ganham fortunas não podem? Outro crítico disse, pura demagogia, não me convenceu. Exatamente como os políticos e autoridades incomodadas fazem quando alguém chega e toca na ferida deles. O povo pode, mas os poderosos, não é? Sempre polêmicos, que estão cheios de mordomias, de jeito nenhum, isso é demagogia. Como é que você fala uma coisa dessa contra um político, amigo? Contra uma autoridade? Oxa, salário de 30, 40, 50 mil reais por mês, nossas mordomias, cortar isso, eu vou passar fome? É mais ou menos assim. De toda forma, mesmo que todo brasileiro saiba que a ideia é quase uma missão impossível, e claro, é demagógica, né? Porque é uma ideia impossível de acontecer no Brasil, mas é uma ideia que o povo gosta, o povo se interessa. E se criticar nossos políticos e autoridades ainda vão dizer que é ataque à democracia, então a gente não pode nem falar muito, né? Mas o deputado Boca Aberta acabou ganhando notoriedade nacional nas redes sociais e a simpatia de muitos brasileiros, hein? Um disse, alguém me fala o nome desse cara. Não quero saber se é esquerda ou direita, se a medida é populista ou não. Já tem meu voto. Veja você mesmo a ideia que o deputado Boca Aberta teve para pagar o auxílio emergencial com tranquilidade e, em suas palavras, ainda sobrar troco. E tire suas conclusões. Achei a solução. A solução para o auxílio emergencial de R$600 está aqui na minha mão, senhor presidente. Protocolei um projeto de lei para cortar na própria carne. Vamos reduzir, atenção Brasil, vamos reduzir em 50% o salário de todos os deputados federais. Todos os deputados federais, 50%, já vai deixar direto aí na fonte. Eu até perdi a conta de tanto zero. Eu sou analfabeto digital e funcional. Tenho a 4ª série primária. Dona deputada Fernanda Melchiona, grande deputada. Eu sou o analfabeto digital. Tenho a 4ª série primária. Mas canudo nunca foi sinônimo de sucesso financeiro e profissional. Estou aqui hoje, seu Kim Kataguiri. Também vamos tirar do próprio bolso, porque quem paga o salário de todos os políticos do Brasil é você, povo abençoado brasileiro. Uma bomba saiu a público neste sábado, gente. A venda da Globo. Não é a Globo, não é pegadinha não. É a toda poderosa Globo à venda. É isso mesmo, alguém publicou que a Rede Globo está sendo vendida, negociada. O colunista Cláudio Magnavita, no Correio da Manhã, publicou que o grupo JF, donos da companhia Friboi, eles estariam interessados em comprar o grupo Globo de Empresas. O grupo estaria interessado em comprar o grupo Globo de Empresas. E já teria até um valor para a negociação, 25 bilhões de reais. O colunista foi mais longe. De acordo com fontes do mercado, teriam até alguns poderosos assessorando a conversa. A negociação teria alguns poderosos ali assessorando, intermediando a conversa entre os grupos poderosos. De acordo com o jornalista, a aquisição alcançaria a TV Globo, jornais, revistas e plataforma de streaming.
E no meio disso tem outro interessado, Carlos Slim, poderoso empresário mexicano, que é dono da Embratel, da NET, Claro, mas por ser estrangeiro teria dificuldade para aquisição. Dificuldade que então seria quebrada com uma possível união de forças entre Slim e o grupo JF. Mas se você é dos que torce para que isso aconteça, espera aí. A Globo negou a notícia e publicou uma nota, inclusive. São absolutamente falsas as ilações publicadas hoje pelo jornal Correio da Manhã. Não há nem nunca houve qualquer intenção da venda ou de venda do Grupo Globo por parte de seus acionistas, disse em comunicado à Rede Globo. Se você é um dos brasileiros que está preocupado com uma eventual falta de oxigênio em certas regiões do Brasil, agora as empresas fabricantes, envasadoras e distribuidora de oxigênio medicinal terão que informar semanalmente sobre a capacidade de fabricação, envase e distribuição de acordo com a sua área de atuação, informou a Anvisa por meio de nota. As empresas deverão informar ainda, com a mesma periodicidade, a quantidade do produto demandada tanto pelo setor público quanto pelo setor privado. A medida visa monitorar o abastecimento de mercado e a quantidade demandada de oxigênio medicinal com o intuito de minimizar o risco de desabastecimento do produto, como o que ocorreu no Amazonas em janeiro. Dessa forma, o Ministério da Saúde poderá ter previsibilidade sobre o abastecimento de mercado, permitindo a adoção em tempo hábil das medidas necessárias à garantia de fornecimento do oxigênio medicinal, informou a Anvisa. Antes, contrário à ideia de disputar a reeleição em São Paulo, o governador João Dória está admitindo agora abrir mão do projeto presidencial para concorrer a mais um mandato no comando do Estado em 2022. Em recente conversa com o Estadão, Dória foi questionado se mantinha a determinação de não concorrer a mais 4 anos no Palácio dos Bandeirantes. Diante deste novo quadro da política brasileira, nada deve ser descartado, respondeu o governador. É a primeira vez que o tucano admite, a hipótese claramente. O governador costumava enfatizar que, por princípio, era contra a reeleição. Um dos motivos para a mudança seria o novo cenário, com Lula na disputa e a força muito grande ainda do presidente Jair Bolsonaro à reeleição. E se Dória desistir mesmo, é possível que tenha um concorrente de peso e difícil de engolir na disputa à governança de São Paulo. É que o ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, mandou, como já vimos, um novo recado, ele mandou mais um recado, já vimos há poucos dias que ele comentou, agora mandou mais um recado nas redes sociais, deixando os seguidores animados e os que não gostam de Weintraub preocupados. Eu voltarei ao Brasil. Vejo nas redes muitos amigos preocupados com minha segurança física caso eu ponha os pés em minha pátria. Podem contar comigo, mas eu preciso do apoio de todos vocês, escreveu ele. No mês passado, Weintraub já tinha deixado seus seguidores agitados, ao admitir a possibilidade de voltar ao país e se candidatar a um cargo público. Desde então, surgiram nas redes campanhas para que Weintraub retorne ao país e concorra ao governo do estado de São Paulo. E o que é isso? O que é isso que estão falando aí, em certos estados brasileiros? Vimos que o governo Bolsonaro fez a isenção de impostos federais, A Petrobras, logo depois disso, já lascou-lhe mais um aumento no preço dos combustíveis. E agora estados querem se aproveitar e liquidar com qualquer vantagem. 18 estados e o Distrito Federal não só não vão mexer no imposto, não vão baixar, mas estão aumentando. Não vão mexer para baixar, mas vão mexer para subir. Estão aumentando o preço de referência para a cobrança de ICMS sobre o óleo diesel. Também isento de impostos há 2 semanas, o botijão de gás terá elevação de tributos estaduais em 12 estados e no Distrito Federal. O aumento do ICMS surge, portanto, como mais um entrave ao repasse do benefício anunciado há poucos dias pelo presidente Jair Bolsonaro em um esforço do governo federal para conter a insatisfação dos caminhoneiros.
O ICMS dos combustíveis é cobrado sobre um preço de referência definido pelas secretarias estaduais de Fazenda a cada 15 dias. Os estados alegam que o preço de referência é calculado com base em uma pesquisa do preço de venda nos postos. Assim, eventuais elevações ou cortes responderiam às flutuações do mercado. Ou seja, quando sobe o preço dos combustíveis, eles podem arrecadar mais. Porém, há alguma notícia de redução nessa questão do ICMS quando o preço baixa? É preciso mesmo emprego, gente, porque senão tá fácil para quem está empregado. Imagine como está para quem está desempregado. E falando em dificuldade, no meio da repercussão das notícias da Justiça, muita gente viu, mas não deu muita atenção não, do novo reajuste feito pela Petrobras nos combustíveis. A soma do aumento da gasolina nos últimos 12 meses chega a 54% e do diesel 42%. A Companhia do Brasil vai bem, muito bem, obrigado, mas o povo brasileiro não está gostando nadinha disso. A troca de comando na estatal deve acontecer agora dentro de aproximadamente uma semana. Se você ainda é um dos proprietários de parabólicas, ouça essa. Depois de mais de um ano de intensos debates, a Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, definiu as regras do leilão para a oferta da banda larga móvel na tecnologia 5G. E uma das mudanças implicará que mais de 9 milhões de pessoas arquem com a compra de novos equipamentos de TV por parabólica. Isso mesmo, a parabólica comum vai ficar obsoleta, em razão de interferências no serviço de transmissão para parabólicas por redes de 5G. Em uma das faixas, a Anatel decidiu que esse serviço audiovisual não poderá mais ser prestado como é hoje. Outra opção discutida era a possibilidade de instalar filtros nas antenas para tentar mitigar a interferência. Essa solução acabou não sendo acolhida pela maioria dos integrantes do conselho da agência. Com isso, as transmissões deverão migrar para outra faixa denominada banda KU. Hoje, a Anatel estima 20,7 milhões de lares que têm TV por parabólica, sendo 17 milhões de parabólica por sinal aberto. O restante tem TV por assinatura. Desses, 8,3 milhões estão no cadastro único e terão a migração custeada a partir dos recursos arrecadados com o leilão. Outros 9,2 milhões terão de trocar os equipamentos com seus recursos. A previsão da Anatel é que o kit instalado custe R$ 250. A distribuição dos kits será feita por uma entidade a ser criada com essa finalidade. Até 2025 haverá uma transmissão concomitante, tanto na faixa atual, banda C, quanto na KU. Neste ano, será feito o desligamento, então, e só poderão continuar assistindo a TV por parabólica quem tiver adquirido os novos aparelhos. O projeto aumenta prisões preventivas de homens que ameaçam mulheres. O senador Chico Rodrigues apresentou o projeto de lei de número 490, de 2021, que amplia as possibilidades de prisão preventiva e endurece as penas para quem pratica toda sorte de violência doméstica. Chico Rodrigues afirmou que a atual redação do Código de Processo Penal pode dar a entender ser indispensável a prévia aplicação de medida protetiva de urgência para que seja possível a decretação da prisão preventiva. E que só no caso do eventual descumprimento dela seria possível prender o agressor. Acontece que há casos em que o nível de gravidade aponta para a necessidade da prisão desde o início, como a única forma de se prevenir a ocorrência de um crime mais grave, no caso, o feminicídio. Com o projeto, o senador busca garantir a possibilidade de prisão preventiva por crimes como ameaça, injúria e lesão corporal no contexto familiar, que costumam anteceder ao feminicídio. A proposta vai ao encontro do entendimento de um grupo de trabalho criado pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, para tratar da violência doméstica. Os próprios magistrados apontaram a necessidade de ampliação da prisão preventiva nos casos processados com base na famosa Lei Maria da Penha. Para se ter uma ideia, ao menos 648 mulheres foram assassinadas no Brasil por motivação relacionada ao gênero no primeiro semestre de 2020, segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.
Chico Rodrigues, ele argumentou que as autoridades, se elas conseguirem agir de forma preventiva e punir de maneira mais dura esses atos, muitas mulheres serão salvas. Além de ampliar a prisão preventiva, o senador também propôs endurecer uma série de penas relacionadas à violência contra a mulher. Para o crime de lesão corporal, que já contava com uma causa especial de aumento de pena, o projeto propõe ampliar a pena de 1/3 para o dobro. Para o caso de ameaça praticada contra cônjuge ou companheiro, para 3 meses a 1 ano de detenção. Hoje, a pena prevista é de somente 6 meses. A proposta aguarda definição de prazo para sua votação. De Brasília, Fábio Santos. E qual é essa do PDT de Ciro Gomes em entrar, gente, com um pedido junto ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, de interdição do presidente Jair Bolsonaro? A ação foi indexada sob o argumento que faltam discernimento necessário ou das capacidades mentais plenas ao indagar as ações para o enfrentamento à pandemia do novo coronavírus em relação ao presidente. Na representação, a legenda avalia como errática, maledicente e tresloucada as medidas adotadas pelo Executivo para combater a disseminação da pandemia. Olha, de contramão aí ao que diz o PDT, já vimos muitas atitudes insanas de alguns membros do partido aí que inclusive querem se tornar presidente do Brasil. Confundem a sinceridade do presidente em suas palavras, em conversas onde ele é realista, e esquecem de como ele tem as mãos amarradas, aí sim, por decisões tomadas por outros que não se parecem com o que de fato deveria vigorar, decisões que não se parecem com o que deveria vigorar em um país com regime presidencialista e democrático. Por outro lado, certamente o Brasil está vivendo um número delicado, perdas delicadas, mas muito foi feito para que esse número não fosse ainda pior. E até porque há um questionamento que gostaria de deixar ao povo brasileiro aqui sobre a questão da origem do vírus. Você já parou para se perguntar por que em países onde os povos têm características asiáticas, a incidência do vírus é muito menor, a questão da mortalidade, na própria China, não é? Muito se comenta de onde surgiu, a OMS foi tentar descobrir de onde veio esse vírus, como que foi. Porque há países lá, a região da Ásia, com vizinhança com a China, ou seja, países com povos com características similares, né? Asiáticos, há tão poucas vítimas da Covid-19. Qual é o segredo que há nisso? Porque nos Estados Unidos, justamente o maior inimigo da China hoje, e até aqui porque no Brasil, não é? Talvez alguém nunca tenha feito esse questionamento, onde o presidente Bolsonaro se destaca, era parceiro do Trump, não é? Se destaca como um presidente conservador, capitalista, liberal. Porque aqui também se dissemina tanto isso. Aí querem culpar o presidente Bolsonaro com tantas e tantas dúvidas no ar. O governo federal vai elaborar uma política para ampliar a produção nacional de fertilizantes agrícolas e, com isso, reduzir a dependência da importação do produto. O anúncio foi feito pela ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Atualmente, o país importa mais de 80% dos fertilizantes utilizados no agronegócio. Um grupo de trabalho interministerial vai discutir o tema. O Brasil vem com a sua produção agropecuária crescente ano a ano, mas uma dependência enorme da importação de fósforo, potássio, principalmente, afirmou a ministra. O grupo terá 120 dias para produzir um rascunho do Plano Nacional de Fertilizantes para ser apresentado ao presidente Jair Bolsonaro. Segundo Tereza Cristina, o plano poderá ter como resultado, por exemplo, propostas legislativas para facilitar a produção dos insumos no país. Amazônia e terras indígenas, uma das iniciativas em estudo, inclusive, é a liberação da exploração das reservas relacionadas aí, da Amazônia, terras indígenas, liberar as reservas de potássio na Amazônia e também de recursos minerais em terras indígenas para que seja aproveitado pelo Brasil. Era só o que faltava agora
ambientalistas, vulgos intelectuais, virem criticar essa decisão. Lá fora, detonam o meio ambiente há séculos. O Brasil depende hoje 80% desses insumos fertilizantes do estrangeiro, do exterior. E agora, em função de atender os caprichos de vulgos intelectuais nacionais e internacionais, o Brasil não pode explorar a sua riqueza. Claro que pode, deve, sempre respeitando o meio ambiente. Isso se é que já não estão utilizando o nosso material, a nossa matéria-prima, a nossa riqueza e mandando para fora para depois a gente comprar a preços absurdos os fertilizantes para a nossa agricultura. Uma solução simples. Um dos estudos de caso mais marcantes sobre a gestão japonesa foi o caso das caixas de sabão vazias. E vale para a nossa vida em particular. O caso das caixas de sabão vazias que aconteceu em uma das maiores empresas de cosméticos do Japão. A empresa havia recebido várias reclamações de estoquistas de que remessas recentes de seus sabonetes continham caixas de sabão vazias. Imediatamente a direção isolou o problema para a linha de montagem, que transportou todas as caixas de sabonete embaladas para o departamento de expedição. Portanto, a gerência pediu aos engenheiros de produção que resolvessem o problema imediatamente. E eles trabalharam muito para desenvolver uma máquina de raio-x com monitores de alta resolução comandados por 2 pessoas para observar todas as caixas de sabão que passavam ao longo da linha de produção para garantir que nenhuma delas estivesse vazia. Tudo isso teria um custo adicional muito impactante para a empresa e a administração então não gostou da ideia, pois isso significava que teria de aumentar o preço do sabonete para cobrir os custos a mais. Portanto, a gerência pediu a seus engenheiros de produção que conversassem com toda a equipe que trabalhava na linha de montagem para ver se eles poderiam propor uma solução mais simples e menos cara para o problema. Quando questionado, um dos colaboradores pensou numa solução que envolvia a utilização de um ventilador elétrico industrial que se encontrava armazenado na sala de manutenção e não estava sendo utilizado. Ele posicionou o ventilador no ponto da linha de montagem por onde as caixas de sabão passavam a caminho do departamento de expedição. Ele então ligou o ventilador na configuração apropriada e conforme cada saboneteira passava pelo ventilador, ela simplesmente soprava todas as caixas vazias da linha para uma caixa de armazenamento, onde poderiam ser coletadas e reutilizadas. E o problema era resolvido. Caixa vazia, menos peso, o vento jogava para fora da linha. Moral da história: sempre procure soluções simples para problemas desafiadores e lembre-se de buscar ajuda e apoio de todas as pessoas que estão mais próximas de um problema. Por vezes estamos tão acostumados a fazer ou buscar soluções da mesma forma em qualquer que seja o lugar, inclusive na vida, que não conseguimos inovar. Isso também vale para as soluções em casa, para as nossas questões existenciais, para a própria vida. Às vezes estamos tão agarrados à tristeza ou à depressão que esquecemos de fazer coisas novas, simples. Caminhar, falar das coisas boas, apreciar a natureza, fazer o óbvio que é bom, bonito e barato, mas que não estamos eventualmente fazendo porque nos acostumamos a um determinado padrão e nossa mente fica bloqueada para pensar ou fazer de forma diferente. Pensar fora da caixa
pode transformar a sua vida neste momento tão desafiador para todos, de solidão, de dificuldades, de receios. Pense nisso. E chegamos ao final desta edição do Jornal Foco do Brasil. Um ótimo domingo e até segunda. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.